que sempre tenho que falar sobre zumbido, intolerância a sons, né? Mas como na outra live nós falamos só sobre zumbido, deixamos intolerância a sons para essa. Eu acho que está num momento bom, né, para falar sobre isso, mesmo porque acho que tem aparecido vários quadros e vários pacientes com esses sintomas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então eu vou anotar aqui o tema da nossa live de hoje, para quem está chegando agora: hiperacusia e misofonia. Hiperacusia e misofonia. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Bom, boa noite aí para quem está entrando agora, né? Gisele Munhoz é fonoaudióloga, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, tem mais de 20 anos de experiência na área de aparelho auditivo e terapia sonora para pacientes com zumbido, né? Eu acho bacana falar sobre isso, eu tenho orgulho em dizer isso também. Mais de 20 anos ajudando as pessoas, né? Eu acho que isso é super bacana. Que bom. Mais uma vez, obrigada, Gi, por ter aceito o convite e estar aqui conosco mais uma vez. Imagina, é um prazer. Essa parceria nossa é antiga. Eu jamais negaria um convite seu. Opa, então já vamos reservar outra data aí, perfeito. Gi, um quadro pouco estudado e, consequentemente, pouco trabalhado é esse de intolerância a sons, né? Tem aparecido bastante casos de hiperacusia, misofonia no consultório, não tem? Sabe que esse período, desde que começou a pandemia, eu tenho recebido vários casos novos por semana, especialmente de hiperacusia, mas mais misofonia. Casos que começaram durante a pandemia, alguns casos de zumbido que o paciente estava bem e piorou durante a pandemia. Então, isso mexeu muito, especialmente com o emocional das pessoas. A hora que a gente for falar da misofonia em si, você vai ver que tem um gatilho emocional importante e isso está desestabilizando muita gente. Então, tem sim, o número de pacientes aumentou bastante nesse período. Vamos começar pela hiperacusia, que eu acho que é um pouco mais conhecido, não só dos profissionais, mas da própria ciência, né? Qual é a diferença entre hiperacusia e recrutamento? Porque eu recebo esse tipo de pergunta quase sempre e eu sei que é uma confusão. Eu acho que é bacana a gente começar falando sobre hiperacusia, diferenciando esses dois termos. É ótima a sua pergunta, porque teve uma época, lá atrás, quando a gente começou a estudar isso, que a gente falava que hiperacusia era a intolerância a sons para quem tinha audição normal. E recrutamento era uma intolerância a sons para quem tinha perda de audição. Mas, no fim, o que a gente sabe hoje? A hiperacusia ela é uma intolerância a sons fracos, a sons de intensidade média ou baixa. Diferente do recrutamento. O recrutamento ele é um sintoma de uma lesão coclear, né? Então, ele é um aumento da sensação da intensidade, e isso acontece independente da queixa clínica do indivíduo. Você vai lá fazer o teste, aquilo vai aparecer, e é só para quem tem a perda auditiva, e normalmente o desconforto é com som alto, né? Quem recruta é aquela pessoa que fala o quê? Para de falar alto que me incomoda. Então, é o som alto que tem esse poder de causar a intolerância. Na hiperacusia, independente se a pessoa recruta ou não recruta, se tem áudio normal ou com perda, é uma queixa clínica, e a gente vai perceber na fala da pessoa que ela se incomoda com sons do dia a dia. São sons baixos, são sons que não deveriam incomodar a maior parte das pessoas. Então, faz parte do diagnóstico fazer a pesquisa do campo dinâmico, né? Do LDL, do nível de desconforto. Como é que a gente identifica a hiperacusia? Olha, da minha época, você vai se lembrar que o LDL, quando a gente começou a trabalhar, se chamava UCL, né? Que era o Uncomfortable Level. Então, assim, sempre fez parte do protocolo pesquisar o limiar,
auditivo e o limiar de desconforto, para a gente identificar o campo dinâmico. Ao longo dos anos, os softwares eles começaram a ter inferências, né? Então, assim, a maior parte das pessoas tem um possível campo dinâmico aqui ou ali. Mas o fato é, quanto mais personalizada for a nossa adaptação, maior a chance da gente acertar. Então, o LDL, quando a gente começou a falar, o UCL, quando a gente começou a falar em hiperacusia, passou a se chamar LDL, né, de Loudness Uncomfortable Level, que é o mesmo teste. Tem algumas particularidades que a gente pode comentar já já. Mas a ideia é ver se esse LDL está dentro de uma faixa da normalidade, descaracterizando a hiperacusia, ou se ele está alterado, caracterizando a hiperacusia, e aí a gente vai ter alguns critérios para seguir com relação ao tratamento desse paciente. Ainda utiliza 80 dB como um LDL de corte, vamos dizer assim? Não, a faixa de normalidade para o LDL é entre 90 e 100. Então, isso significa que a maior parte das pessoas vão responder entre 90 e 100, e isso é considerado normal. Então, quando eu respondo antes de 90, em pelo menos 2 frequências, eu começo a caracterizar a hiperacusia, que vai ter graus, né? Então, se eu respondi lá em 80, 85 em 2 frequências, eu tenho uma hiperacusia de grau leve. Se eu respondi em pelo menos 2 frequências entre 70 e 80, vou ter uma hiperacusia de grau moderado. Se eu respondi em 50, 60, eu tenho uma hiperacusia de grau severo. Então, vai depender da onde eu respondi, o grau é maior ou é menor. Mas a faixa da normalidade está entre 90 e 100. E você acha que quem faz audioclínica deveria pesquisar o LDL também, independente da queixa, ou só quando tiver alguma queixa relacionada à hiperacusia? Não, eu acho que numa audiodiagnóstica comum não vejo necessidade nenhuma, a não ser que na anamnese apareça esse... Porque quem tem hiperacusia, ele tem desconforto com o som, né? Uma pessoa que evita ambientes. Então, se isso eventualmente apareceu na conversa, o LDL pode ser ajudar no diagnóstico ali. Mas não acho até para evitar a pesquisa do reflexo, né? Sim. Mas eu não vejo que seja um teste protocolo para toda a audioclínica. Não acho que seja o caso. Tá? Então, de repente, seria interessante incluir essa pesquisa na anamnese, até mesmo para tomar os cuidados devidos aí no restante do protocolo, né? E talvez, especialmente na anamnese do paciente com zumbido, né? Porque a gente sabe que os 2 sintomas, eles aparecem com muita frequência. Então, se eu já sei que ele tem zumbido, adota a pesquisa que a gente faz para quem tem hiperacusia, que é: algum som te incomoda e qual é esse som? Então, não adianta perguntar se som alto incomoda, porque isso não vai dizer nada se a gente quer investigar a hiperacusia. E, dependendo da resposta do paciente, a gente pode sim incluir o LDL. Óbvio, tem N questões com relação a convênio, né? Aí se cobre, se não cobre, porque existem essas questões do ponto de vista prático. Mas, assim, ideologicamente falando, seria bacana fazer esse exame para quem tem zumbido, e a gente identificou essa queixa também. Existe alguma faixa de frequência que é mais característica ou independe da frequência, essa intolerância? No geral, a curva ela é 1. Então, a resposta é pior no grave e no agudo. Tá? Então, ela tem essa característica de 1. A gente costuma testar de 500... eu testo de 500 a 8.000, tem gente que testa de 500 a 4, mas quando tem hiperacusia, você pega rápido, né? É difícil a pessoa ter hiperacusia em uma frequência. Ela se incomoda. Na hiperacusia, a gente não falou, mas vale comentar, existe um problema na via auditiva, né? Então, existe
é como se a via auditiva tivesse com o controle de volume no máximo o tempo inteiro. Então, um som baixo é percebido como alto no córtex auditivo. Tem N possíveis explicações, talvez por uma limitação do sistema eferente, que não está conseguindo fazer o controle que ele deveria fazer. Mas também a gente tem possíveis explicações muito similares com a do zumbido, que falam de associação do sistema límbico ao som externo, né, do zumbido. O zumbido é um som interno. Na hiperacusia, é um som externo, de baixa intensidade, desencadeando uma série de respostas emocionais que vão fazer o sistema responder de uma maneira exacerbada. Então, o mecanismo neurofisiológico já é mais conhecido, né? Assim como o do zumbido. Sim, sim. A gente basicamente usa o mesmo do zumbido. Então, tem muito estudioso que simplesmente diz que na hiperacusia a diferença é que a gente está falando de um som que está fora. O zumbido é um som que está dentro. Mas a gente está falando de associações emocionais, está falando de reações do sistema nervoso autônomo, desencadeadas por um som baixo que não deveria ter essa proporção. Gi, tem duas perguntas aqui ainda sobre o teste. O Alexandre está perguntando como fazer o teste e também tem outra aqui, como o paciente responde a esse teste. Tá, vamos lá. Então, ótimas perguntas, porque talvez vocês estejam pensando que é um teste mirabolante, uma coisa que recém-inventaram, e não, tá? É o teste que a gente faz há 1000 anos, que é o teste de desconforto. Então, é com o paciente na cabine, com audiômetro convencional. Quais que são os segredos? A gente sugere o uso de tom pulsátil e é muito importante, pensa o seguinte, o paciente ele não suporta som, é um paciente hiperacúsico que tem aversão a som, ele se incomoda com som. E a gente vai propor um teste para medir o desconforto. Então, é importante falar para ele, olha, seu fulano, eu vou colocar um som, eu quero que o senhor me avise quando esse som ficar incômodo, e assim que o senhor me avisar, esse som vai parar. Né, para ele ter a segurança de que a gente não vai colocar um paciente para sofrer ali na cabine. Então, coloco o tom pulsátil, vou aumentando a intensidade de 5 em 5 dB até ele me avisar que incomodou. Incomodou, eu anoto aquela resposta e mudo de frequência. Posso fazer de 500 a 4.000 pelo menos, ou 500 a 8.000. E quanto mais próximo do desconforto, mais rápido tem que ser o estímulo, né? Que é o contrário da pesquisa do limiar. Quanto mais próximo do limiar, mais tempo a gente dá o estímulo, né? Não precisa ficar insistindo, né? Ele levantou a mão, esse é o ponto do desconforto. Uma coisa que acontece, eles têm uma tendência de levantar a mão antes do desconforto. Né? Por isso que a instrução é super importante. Eles têm que ter confiança em quem está fazendo o teste, senão você vai ter uma resposta ali falsa, né? Com limiares um pouco assim, piores do que de fato eles são. Principalmente aquele paciente que sofre muito, né? Ou que já sabe o que vai fazer. Eu acho que também tem cuidado na orientação do teste, não tem jeito. Sim, a orientação é a principal, né? Então, se você explicar exatamente o que você quer, que não é que aperte o botão ou levante a mão para o som alto, é para o som que provoque o incômodo. Então, se isso tudo ficar claro para o paciente, é super rápido, é super tranquilo. E que é um incômodo rápido, realmente é importante fazer essa medida, né? Sim. Então, acho bacana isso. Estão perguntando aqui o que é LDL e o CL, rapidinho. O LDL é o loudness, é o desconforto do loudness, né, da intensidade do som, e o CL, que a gente usava antes do uncomfortable level, é o limiar de desconforto também, né? É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Depois vocês podem assistir o início da live que a Gisele explica isso. E tem algumas perguntas relativas a tratamento que já a gente vai responder, né? Quais são as possíveis causas da hiperacusia? Olha, tem várias causas descritas. Talvez a mais comum e que seja mais de conhecimento nosso é a enxaqueca, né? Então, é super comum ter paciente com enxaqueca e com hiperacusia ou intolerância a som. Mas também é comum em quem faz cirurgia para autoesclerose, a estapedotomia, quando logo que volta da cirurgia também pode voltar com esse sintoma. Mas, por exemplo, em estresse pós-traumático também é frequente, traumatismo craniano, trauma acústico, tem doenças hormonais, paralisia de Bell, doença de Lyme. Então, assim, tem várias causas descritas, assim como no zumbido. Por isso que é muito, assim, é muito similar, sabe? O olhar que a gente tem para a hiperacusia é muito similar ao olhar que a gente tem para o zumbido. E pode limitar algumas tarefas diárias, né? Eu tive uma paciente uma vez que era professora primária. Não sei como ela conseguia, na verdade ela não conseguia, né, trabalhar. Teve um momento da vida dela que ela teve que parar, que ela não conseguia. A hiperacusia limita muito mais que o zumbido, né? Porque dependendo do grau, ela impede o trabalho, sim, limita a convivência social. Eu tenho pacientes que me ligam antes de sair à noite, agora ninguém sai, mas ele me ligava para perguntar se o bar XPTO que ele ia, quantos DBs eu achava que ia ter lá. Então, assim, entra num espiral, é bem limitador. E é bacana a gente falar sobre isso, porque tem vários colegas que estão aqui na live hoje que trabalham com audioclínica, audiocupacional, e que talvez não utilizem esse critério na pesquisa, né, na identificação. Então, pessoal, se vocês identificarem algum paciente que sofra de hiperacusia, tem tratamento, tem como encaminhá-lo para melhorar a qualidade de vida. Fiquem atentos a isso, essa live também é para você. Gi, é possível adultos, crianças, idosos terem hiperacusia ou escolhe faixa etária? Cada vez mais tem se investigado a presença de hiperacusia em crianças, adolescentes. E assim, uma das coisas interessantes da hiperacusia é que ela é vista como um pré-zumbido, né? Então, tem estudos mostrando que ela é o primeiro sinal de alguma possível alteração na via auditiva antes de aparecer o zumbido, antes de aparecer a perda auditiva. Então, sim, voltando à sua pergunta, hiperacusia é comum em criança, é comum em adolescentes e é comum em adultos também. E a criança tem exatamente a mesma reação que um adulto, né? Não quer ir para a escola, né? Sim, sim. Olha como é importante a gente ter esse olhar, né? Sabe que quando eu comecei a estudar a hiperacusia, eu comecei a me lembrar de criança assim, com as orelhas tampadas nas festinhas. Então é super, super comum essa intolerância a sons, não só a hiperacusia, mas misofonia também em crianças e adolescentes. A gente tem algumas perguntas aqui ainda sobre o teste, né? Eu acho que vale a pena responder. Como é que é a marcação no gráfico ou se é no laudo? De novo, não tem padrão, tá? Quando a gente fala de testes para zumbido, testes para intolerância a som, não existe um padrão como existe para limiar audiológico, por exemplo. Então, vou dizer como eu marco, mas não é regra. Então, eu marco no próprio gráfico com um sinal diferente da bolinha e do xizinho, eu marco ali no próprio gráfico indicando e ponho a legenda que aquele sinal é o do LDL, é o do limiar de desconforto. Você pode ter uma tabelinha no final do seu exame chamada LDL, orelha direita, orelha esquerda, as frequências e os valores, né? Também você pode montar dessa maneira. Não tem problema nenhum, porque não tem padrão. E tão importante quanto isso é descrever os achados, né?
no laudo. Então, é importante você traduzir, né? Porque alguém escreveu aí mais cedo, nem todo profissional sabe do que a gente está falando quando está... Seja a Exato. acufenometria, né? Falando de frequência, intensidade, nível mínimo de mascaramento do zumbido, como o LDL. Então, talvez valha aí uma explicação, assim como vale uma conversa com o otorrino. Se você está atendendo um paciente com hiperacusia, vale passar a mão no telefone e bater um papo com o otorrino para deixar tudo ali esclarecido e ter certeza que está todo mundo na mesma página. É legal. A Tainá está perguntando se uma criança que tem medo de barulho muito alto pode ser considerada uma criança com hiperacusia. Tainá, a gente falou sobre isso, não é o único critério, né? Então... Tainá, a princípio, a hiperacusia é o desconforto com som baixo, tá? Não com barulho alto. Então, o medo de barulho alto, esse barulho alto, por si só, ele incomoda boa parte das pessoas. Ele não é o que caracteriza a hiperacusia. A hiperacusia é o desconforto com sons cotidianos, sons médios ou de baixa intensidade, tá bom? Obrigada, Gi. Você comentou que é muito comum ter hiperacusia e zumbido, né? Também pode acontecer de ter hiperacusia, zumbido e misofonia, por exemplo? Outro quadro de intolerância? Nossa. Pode. Eu acho que primeiro vale a pena a gente falar um pouco sobre o que é a misofonia e diferenciar uma coisa da outra. Então, assim, a gente está falando da hiperacusia, onde eu tenho uma alteração na via auditiva que aparece num exame chamado LDL, que eu tenho resultados diferentes do padrão. Mas tem pacientes que têm um incômodo, têm intolerância a sons que são baixos e repetitivos. Os sons da misofonia são muito peculiares. São sons de mastigação, sons de caneta, sons de teclado, som de tomar sopa, som de estalar o lábio. Bem, é possível que nessa live alguém se identifique e fale, nossa senhora, acho que eu tenho isso aí. É mais frequente do que a gente imagina. Não tem uma fisiopatologia clara, assim como não tem uma lista de causas definidas. O que a gente sabe? Existe um gatilho psicológico, alguma coisa faz... Olha lá, apareceu um eu tenho. Sabia? Toda aula que eu dou, alguém levanta a mão. E vou contar uma coisa para vocês. A minha filha de 14 anos está enlouquecida com misofonia, não pode comer do lado de ninguém, está super incomodada, santo de casa, estou tentando fazer terapia sonora com ela, vamos ver. Voltando, então, na misofonia, o LDL, o tal do LDL, está normal. O que significa isso? A via auditiva dessa pessoa está normal, não existe um problema na via auditiva. Existe um gatilho psicológico, alguma coisa X faz com que essa pessoa tenha uma reação desproporcional àquele som da mastigação, por exemplo, que alguém falou aí, que é uma reação de aversão. A pessoa tem raiva, chega a ter ódio da pessoa que está comendo. Então, tem então, bastante assim, gente aqui com misofonia, eu acho. Então, gente, assim, e é um problema. O fato de não aparecer no LDL é só um diagnóstico diferencial da hiperacusia. Não significa que não seja um problema. A pessoa tem uma intolerância que tem nome que se chama misofonia, mas nesse caso existe um gatilho psicológico importante, tá? Que aí a gente precisa ver como é que a gente vai dar conta de tratar isso, se só, por exemplo, a terapia sonora vai dar conta ou se precisa de uma forcinha aí de outro tipo de profissional. Hoje, misofonia é um assunto pouco estudado, né? E, consequentemente, pouco conhecido. Você acha que porque não tem alteração na via auditiva, por isso que a gente não estuda muito, ou tem outra causa? Na verdade,
tem se falado muito mais de misofonia agora do que se falava antigamente. Assim, eu cheguei há uns anos atrás, ir para um congresso nos Estados Unidos onde eu assisti várias aulas de misofonia, coisa que não se via né, falar nunca. A questão é um sintoma de difícil classificação, né? Então, assim, tem gente, eu já vi estudos associando a misofonia com déficit de atenção, porque o indivíduo ele não consegue tirar a atenção de um som pequenininho, por exemplo, a mastigação ou o estalar da caneta, e colocar a atenção aonde ele deveria, né? Às vezes tem a TV ligada, passando um filme num volume alto, mas o indivíduo está com a atenção na mastigação da pessoa que está aqui do lado, que a mastigação, a princípio, é um som baixo. Então, existe uma questão de atenção. Então, eu já vi tratamento para misofonia com remédio para déficit de atenção, assim como eu já vi com biofeedback, assim como eu já vi com terapia sonora, assim como eu já vi com terapia psicológica. Então, tem várias opções de tratamento, precisa ver o que se encaixa melhor para cada quadro. Essa terapia sonora e a terapia de foco, né, seria praticamente a mesma terapia que a gente usa para o tratamento do zumbido, né? Sim, a ideia, sim, são os mesmos sons, o jeito talvez seja um pouco diferente, e eu diferenciaria ainda da hiperacusia para misofonia. Na hiperacusia, pensando que a pessoa tem um desconforto a som baixo e não tolera muito som, a gente sugere começar com o uso com um gerador de som, um som muito próximo do limiar, por poucas horas por dia, e vai fazendo esse uso progressivo, tanto no tempo quanto no volume, para que haja uma dessensibilização mesmo da via auditiva. E aí esse uso progressivo vai fazer com que ao longo dos meses, e são meses, é rápido, o campo dinâmico aumente. Então aquele LDL alterado, ele vá para uma condição de normal, entra para a faixa da normalidade. Tem pesquisas dizendo que o melhor estímulo para se usar é o pink noise. Então, quem tem essa possibilidade pode ir para esse caminho. Se não, usa qualquer outro som aí de natureza ou um som de gerador de som estático, em volume baixinho e começando por poucas horas por dia. Legal. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto de tratamento. Tá. A Clary fez uma pergunta. Ela disse que se incomoda mais com o som que acontece do lado esquerdo dela. Se pode ter misofonia mais de um lado do que do outro. Ou se pode ter agora eu complemento a pergunta. Ou se pode ter alguma questão relacionada à acuidade auditiva, né? Mas não necessariamente. Dela, mas do outro paciente. Porque essas intolerâncias, elas cursam com perda ou com audição normal. Agora, eu acho que a gente pode ter sensibilidades diferentes entre as orelhas. Então, o fato dela se incomodar mais de um lado do que do outro, eu acho que sim, que isso pode acontecer. E eu classificaria como misofonia do mesmo jeito. Com relação a esse diagnóstico de misofonia, ele depende de uma investigação clínica, de uma anamnese, e também independe se tem perda ou não, né? Então não precisa de uma avaliação audiológica, seria somente um quadro clínico. E é o fonoaudiólogo... Olha, eu vou colocar tudo no mesmo protocolo que a gente tem para o zumbido. Eu acho que esses sintomas, de um modo geral, eles requerem uma investigação médica. Então, eles deveriam passar por um otorrino, a princípio, que é o médico que costuma centralizar essas doenças do ouvido,
porque de qualquer maneira a gente está falando de sintomas que podem ter uma doença de base, então é o otorrino que tem esse papel. Sendo um sintoma na via auditiva, eu sugiro uma avaliação audiológica para todos, independente se pode cursar com perda ou sem. E no caso da hiperacusia e da misofonia, o diagnóstico diferencial está no LDL. Então, eu preciso de uma anamnese, porque eu vou, pelo som, ter uma ideia se eu vou pelo lado da hiperacusia ou se eu vou pelo lado da misofonia. E o LDL me dá o diagnóstico se é uma ou se é outra, ou se eventualmente são as duas juntas. E você escreve no seu laudo uma possível misofonia, uma possível hiperacusia, ou discute isso com o médico? Como é que você costuma fazer? Sim, eu acho que dá para escrever, sim, mas eu tenho muito mais essa postura de discutir. Assim, no geral, todos os meus pacientes vêm encaminhados por otorrinos conhecidos e a gente tem uma relação muito próxima. Se não, eu sugiro colocar ali no laudo e explicar o achado e dizer que quadro sugestivo de misofonia, desconforto com som tal, enfim, eu acho que tudo que a gente puder passar de informação é bastante útil. Tem uma pergunta aqui sobre a paralisia de Bell, né? Então, a gente sabe que pode ser uma das causas da hiperacusia, né? Uma das causas do zumbido também. E da misofonia? Da misofonia, assim, a gente não sabe muito, né? Pode ser que sim, mas como tem esse gatilho muito mais de origem psicológica e não física, que eu acho que é onde a paralisia de Bell age, então, sim, na verdade, não saberia dizer. Eu acho que tem muito mais a ver com a hiperacusia em si do que com a misofonia. Eu tive uma aluna no CEPAC que ela escreveu junto com a doutora Tânia um artigo de misofonia falando do componente hereditário, né? Da misofonia. Elas analisaram uma família, né, de 15 pessoas, onde tinham 7 com misofonia. Então, elas inferem, óbvio, que pode existir sim esse componente hereditário e a maior parte das pessoas dessa família são mulheres e a idade de aparecimento do sintoma é entre 12 e 13 anos, é na adolescência. Então, mas de novo, assim, não tenho ainda muita pesquisa para a gente jurar por Deus nada, mas esse é um estudo super bacana que né, foi de uma paciente que elas atenderam e que tinha esse quadro super legal com essa família grande, cheio de caso aí de misofonia. Então também pode aparecer em crianças pequenas, adultos, idosos, né? Sim. E agora vamos falar sobre tratamento, né? Vamos começar sobre o tratamento da hiperacusia. Sabe aquele paciente que vem para amplificação e não tolera amplificação? Né? Ele pode ter uma hiperacusia também. Vamos falar primeiro do caso mais fácil, entre aspas, né? Que não tem perda de audição. É um caso de hiperacusia em que o paciente ele normalmente utiliza tampão. É comum isso acontecer, né? É super comum, porque pensa com a cabeça do paciente, ele se incomoda com som. Ele vai proteger os ouvidos dele. Na cabeça dele, se o som incomoda, se ele tampar, ele se livrou do problema. E, gente, na verdade, é a pior coisa que ele poderia fazer. Porque quanto mais ele tampar os ouvidos, mais sensível ele vai deixar essa via e menos som ele vai tolerar no dia a dia. Então, a gente tem que reforçar que os ouvidos não podem ficar protegidos, super protegidos. Tampão, ele é para ser usado, sim, protetor auditivo, se a gente vai se expor a um som de alta intensidade, mas esses pacientes têm uma tendência de usar protetor para o dia a dia, né? Eu tive um paciente que usava o protetor para fazer a barba, porque o som da Gillette roçando no rosto era um som que incomodava. Então, isso piora o quadro. Tá? Então, você perguntou desse caso que vem com...
Nesse caso, sem perda, primeiro, qual seria o protocolo, né? Tá, então primeiro deixar de usar o protetor auditivo e segundo, a gente precisa fazer estimulação acústica. Ela vem sempre em conjunto com o aconselhamento, né? Então, assim como no zumbido, qualquer abordagem que a gente for fazer envolve explicar para aquele paciente o que ele tem, porque zumbido, hiperacusia, misofonia, como a gente já falou antes, não são sintomas conhecidos. E isso traz consigo um peso muito grande. As pessoas acham que tem alguma coisa que ninguém tem, ou que tem alguma coisa que vai piorar, ou que tem uma doença gravíssima por trás. Então, a gente precisa esclarecer esse meio de campo antes, para poder entrar num processo de habituação, que é sempre o nosso objetivo com qualquer um desses sintomas. E, junto com tudo isso, uma estimulação acústica, que pode ser com geradores de som retroauriculares ou com geradores de som de mesa, externos. Então, a gente vai usar sons neutros, baixos e contínuos. Na hiperacusia, começando em volume muito baixinho, poucas horas por dia, e vai aumentando esse uso de forma progressiva. E vai fazendo LDL. Sim, a gente costuma ver melhora no LDL depois de 3 meses de uso do som. Ótimo. E para quem tem perda de audição? Para quem tem perda, gente, lembrem, quem trabalha aqui com um aparelho auditivo, vocês já devem ter tido caso na vida que vocês adaptam o aparelho e o paciente tem um mega desconforto e vocês ajustam a prótese e o paciente não fica bem. E talvez a gente tenha pulado a etapa do LDL, que é uma etapa essencial, e se a gente fizesse o LDL, a gente veria que talvez ele tenha um campo dinâmico micro e que não daria para ter entrado com amplificação nesse caso. Então, se eu tenho perda auditiva e hiperacusia, eu tenho que tratar a hiperacusia primeiro sempre, tá? Como é que eu trato hiperacusia? Com o gerador de som. Então, eu posso pôr os aparelhos na orelha, com os microfones desligados, com os geradores de som ligados, para desensibilizar a via, aumentar o campo dinâmico, para aí sim ligar o microfone para ter espaço para amplificar. Então, muito cuidado, porque na minha vida profissional eu já fiz muito isso e eu sei que muita gente faz muito isso, porque a gente acaba acreditando no LDL sugerido pelo software. Mas o sugerido pelo software não é o LDL da orelha da pessoa que está ali, né? Então, sugiro que isso seja feito a cada paciente que nos procurar. Eu costumo até diferenciar o que seria uma avaliação clínica da avaliação para adaptação de aparelho, né? Porque o fonoaudiólogo que trabalha com audioclínica não precisa necessariamente fazer a pesquisa do LDL. Mas quem trabalha com aparelho auditivo é obrigado a fazer essa pesquisa, né? Não só para tentar identificar isso, para organizar o plano terapêutico, mas também para ajustar o aparelho auditivo. Então, é super importante. Legal, Gi. Essa pergunta, então, do tratamento da hiperacusia, nós já respondemos. Tivemos uma aqui, tá aparecendo aí a pergunta? Tá. Ah, que legal, primeira vez que eu faço isso. Isso é novo, não tinha visto. Legal. E se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui no ponto de interrogação que eu coloco aqui. Agora, qual é a orientação que nós temos que dar a esses pacientes? Assim, você já falou sobre não utilizar protetores, né? Não evitar os sons, de usar o dispositivo para terapia sonora, né? Tem mais alguma orientação para a família, especialmente? Eu acho, gente, super, super importante. Primeiro, a pessoa se sentir acolhida no sentido de que a gente sabe que isso existe, né? Porque essas pessoas, em geral, elas passaram a vida sendo os chatos da família, né? Os que pedem para a criança falar mais baixo, ou os que pedem para a pessoa parar de mastigar do lado. Então, são pessoas vistas como
meio ovelhas negras. Então, assim, é importante a gente dizer, olha, isso é um sintoma conhecido, existem alternativas de tratamento, existem outras pessoas que têm isso, tanto para a pessoa quanto para os familiares. Então, grande parte do problema das angústias dos pacientes é o fato dos familiares não compreenderem os problemas que eles têm. Então, essa orientação é fundamental. E aí, a Bianca está perguntando qual seria o momento correto para sugerir abordagem terapêutica psicológica. Ou seja, até onde a gente vai, né? Bianca, assim, tem uma coisa que a gente desenvolve com a idade, talvez, ou com a experiência. Tem alguns casos de misofonia tão grave, assim, a pessoa tá tão abalada, e a gente sabe que a misofonia tem esse componente emocional forte, que, sim, dificilmente só entrando com uma terapia sonora eu vou resolver aquele problema. Né? Então, especialmente nos casos de misofonia, eu sou super a favor de ter um olhar de um psicólogo junto. Então, eu sempre, na conversa, identifico alguma coisa, já oriento que eles busquem. No geral, o próprio otorrino, quando me encaminha, já encaminha também para algum suporte. Então, a gente tem muita facilidade de lidar com essa conversa entre o otorrino, eu como fono e o psicólogo dando suporte para esse paciente com misofonia. Legal. A Daniele está perguntando que ela tem um paciente jovem com problema de convívio, pois não suporta barulho, por menor que ele seja. Ele não tem perda auditiva. Já posso iniciar o tratamento agora? Pode, Já né? pode, e pode sim. até usar essas orientações, aconselhamento. Na verdade, essa investigação é um pouco melhor para tentar entender se realmente é um quadro de misofonia, né? E também aconselhamento e, de repente, tratar junto com o psicólogo, né, Gi? Como você está orientando. Assim, faz sempre o caminho, né? O otorrino, para tentar investigar a doença de base, a gente faz as avaliações ali fonoaudiológicas e o LDL para ver se no caso dele é hiperacusia ou misofonia, não sei, e entra com a nossa parte de orientação e enriquecimento sonoro e avalia a necessidade de um psicólogo. Legal. Então, como se trata a misofonia, você já respondeu. Ai, que bacana isso. A gente vai ter caminho para live agora. A Mara, oi Mara, perguntando, um paciente com perda moderada plana entre 45 e 60, qual LDL deveremos esperar? Mara, só sendo vidente, não sei, porque ele pode ter um LDL normal, e daí ele não tem hiperacusia e pode ter misofonia, ele pode ter um LDL em 80 ali e ter uma hiperacusia leve, pode ter um LDL em 70 com uma hiperacusia mais grave, porque ele tem o limiar em 60 e o desconforto em 70. Então, assim, não dá para, pela perda, eu inferir qual que é o LDL que ele vai ter. Tá? Não consigo. Tem várias perguntas aqui, eu vou colocar todas elas. Se você está gostando dessa live, compartilha nos seus stories, de repente pode ajudar outras pessoas também, ainda dá tempo de vir assistir, a gente tem 15 minutinhos. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui da Ana Paula. Será que mesmo com a questão emocional na misofonia, não há uma alteração fisiológica? Então, Ana Paula, existem estudos dizendo que é uma alteração neurológica. Então, assim, é óbvio que sim, né? A questão não tem muita coisa descrita com relação a isso, não é muito palpável para a gente explicar. Então, a gente sabe que tem um gatilho psicológico, a gente sabe que tem um desconforto, uma aversão, uma reação completamente exagerada a um som que não deveria causar isso. Então, entra sistema límbico, entra um pouco daqueles mecanismos neurofisiológicos conhecidos da hiperacusia, mas assim, não tem alguma coisa super descrita, bonitinha. Legal. Qual a periodicidade dos atendimentos fonoaudiológicos nos casos de hiperacusia?
Depende um pouco da gravidade, assim, eu atendo mês a mês, mas eu repito o LDL a cada 3 meses, porque eventualmente a cada mês você não consegue observar um ganho tão importante. Mas como os pacientes no geral têm né, essa questão emocional, esse desconforto, então quando logo que eles começam, eles vêm, tirando os primeiros 3 meses, eles vêm mês a mês, e depois passa a vir a cada 3 meses, depois 6 meses, não precisa vir tão frequente assim. A Raíza perguntou quando trabalhar em parceria, você já respondeu, né, como psicólogo. E ela também perguntou se treinar no processamento auditivo pode ajudar na hiperacusia. Nunca li nada a respeito, vale até essa investigação. Se alguém aqui na live já leu, pode até ser que sim. A Melissa está perguntando como é que mensura o grau da hiperacusia. Essa não mensura o grau, assim, tem uma tabelinha que mostra, assim, se tá, não vou saber de cor agora, mas talvez entre 50 e 60 é severa, 60, 70 é moderada. Tem uma tabela que você classifica ali, mas você quando faz, você só vai ver ali onde que foi a resposta, se tá entre 90 e 100 tá normal, fora isso aí você vai ver onde é que você classifica esse grau. E tem uma pergunta também, você já respondeu sobre a relação entre o recrutamento, a militância e a hiperacusia, são coisas diferentes. Depois você dá uma olhadinha no início da live, que a Gisele explica bem isso daí, a gente já está no finalzinho. Vamos lá. Nos casos de crianças com queixa de hiperacusia e audição normal, como podemos acompanhar? Pois você relatou que pode ser o primeiro sintoma de se aparecer zumbido e perda auditiva. Então, o ideal é primeiro ver o quanto essas crianças estão se expondo a som. Num estudo que a doutora Tani fez com adolescentes, que o LDL alterado foi o sintoma que mais apareceu, não apareceu zumbido, não apareceu a perda de audição, mas são adolescentes que relatam exposição grande a fones de ouvido, a som intenso. Então eu acho que é importante fazer um acompanhamento periódico para assim, orientar, não se expor tanto, e fazer um acompanhamento periódico para avaliar a quantas essa via auditiva vai andar daí para frente. Legal. E a última pergunta é da Fabi. Oi, Fabi. No caso de crianças autistas que têm hipersensibilidade ao som, pode ser considerado hiperacusia? Pode. Fabiana, tem vários estudos associando a síndrome autista com hiperacusia. Super difícil mensurar, mas sim, pode ser considerada. Existe uma associação bem próxima, né, assim, dessa intolerância a sons com o autismo. Então, se você der uma pesquisada, tem vários estudos falando sobre isso. Legal. Eu acho que depois a gente pode, de alguma maneira, mandar os artigos, né, amor? Eu faço um post e aí coloca nele, dá para todo mundo pegar. Se você entrar pelo computador no Instagram, você consegue copiar os links, né? Porque pelo celular não dá para copiar, nem dá para clicar ali. Então tá bom. Eu coloco a tabelinha de classificação da hiperacusia e a gente divulga também os posts, né? Gi, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Muito obrigada, queria te agradecer muito. Foi ótimo, passou super rápido, né? Passou rápido, vou. Mas eu acho que foi super interessante e, sem dúvida alguma, é um tema muito atual, tem aparecido bastante, né? E é muito legal passarmos isso para os fonoaudiólogos que trabalham aí com pacientes com perda
de audição, porque em algum momento isso vai aparecer, né? Seja na audioclínica, na audiocupacional. Então é importante que o fonoaudiólogo ele saiba encaminhar o paciente, né? Ele tem ideia do que está acontecendo, saiba encaminhar. Por mais que ele não vá trabalhar com esse tipo de paciente, não vá tratar esse paciente, né? Aliás, eu tenho uma última pergunta. Precisa trabalhar com aparelho auditivo para tratar pacientes com hiperacusia e misofonia? Eu recebi essa pergunta. Assim, na verdade, eu acho, primeiro que eu acho conhecimento, quanto mais melhor, né? Assim, se eu estou na audiologia fazendo um diagnóstico, eu preciso saber, né, os sintomas que aquele paciente está apresentando. Para fazer a orientação em terapia sonora, eu não preciso necessariamente trabalhar com aparelho auditivo, especialmente com audição normal, se eu vou usar gerador de som externo. Se eu for atender um paciente com perda, aí sim eu preciso entender de adaptação de aparelho auditivo, porque isso requer um pouco mais de minúcia. Mas nada que seja também tão complicado assim para aprender. Então eu encorajo aí todos vocês a seguirem nesse caminho, que eu acho apaixonante, eu sei que a Mônica também, e várias pessoas que estão aqui com a gente. E se você não quer trabalhar com aparelho auditivo no momento, você pode fazer uma parceria, né, com um colega que trabalha, porque nem sempre quem trabalha com aparelho gosta de fazer esse tipo de tratamento, né, de acompanhamento, acompanhar e tal. Então dá para fazer uma parceria bacana aí. Então, Gi, muito obrigada, pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês. Semana que vem nós temos mais uma live sobre reabilitação auditiva, com a Cláudia Candelô, e ela vai nos ensinar algo muito legal, Gi. Ela vai falar sobre customização de exercícios, né? Olha que legal. Tema interessante, né? Porque normalmente a gente vê reabilitação auditiva, uma série de exercícios já prontos, né? E a Cláudia tem bastante experiência com isso, e ela é fonoaudióloga também, ela vai trazer pra gente a estrutura de como elaborar exercícios personalizados para quem tem distúrbios do equilíbrio. Então vai ser super bacana também. Que bacana. Alto nível, né? Muito legal. Mas obrigada, gente, pelo convite, adorei, estou à disposição. Obrigada, gente, aí, pelos elogios. Obrigada. Vocês são muito queridos. Até a próxima aí. Até a próxima, Gi. Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau.